aparecendo repetidamente a ordem Sem, Cã e Jafé, o que confunde o leitor. Tá? Então, esse é o primeiro artigo de hoje. Nós temos mais 3, então aguentem na cadeira. Continuando então a partir de 100, nós temos o nascimento de Arfaxade, agora já determinado pelas datações corretas do ano de nascimento de 100, quando Noé tinha 502 anos, e nós usamos o dilúvio como referência para isso, para fazer a subtração das idades, mostrando que 100 nasceu no ano 1559 pela Bíblia Hebraica Stuttgartense e 2145 pela Septuaginta, quando aos 100 anos de idade ele gera Arfaxade, que aí seria no grego Arphaxad, nome apoiado pelo texto da Septuaginta, que não traz os acentos, e no hebraico seria Arpachshad, conforme o texto de Gênesis 11:10. E aí, antes do dilúvio, o pai de Noé falece, Lameque, isso está nos 2 textos, ocorre o dilúvio, e junto com o dilúvio, no mesmo ano do dilúvio, Matusalém também falece, um dos homens que mais viveu na Escritura. Então, 100 anos depois do nascimento de 100, o nascimento de Arfaxade, conforme as datas estão evidenciando. E aí, pelo texto grego, Arfaxade gera Cainã, um segundo Cainã, dentro da genealogia de Jesus, conforme Lucas está referenciando. E esse nascimento de Cainã é apoiado pela Septuaginta, mas não é apoiado pelo texto hebraico. O texto hebraico em momento algum cita que Arfaxade gerou Cainã, mas sim que gerou Selá, que é o próximo nome da próxima tabelinha. Então eu fiz uma nota expondo isso, que é a nota 4, que ela é curta, mas eu preciso citá-la, que diz assim: Lucas baseia os seus textos na Septuaginta, conforme eu tenho falado em toda a série do apóstolo Paulo, o que contrariaria todos os irmãos na internet que dizem que o hebraico é tudo e o hebraico é perfeito, e a guematria, a soma de numerozinhos é perfeita e ela revela noções na Torá que estão implícitas, são verdades absolutas, sendo que se nós temos um Lucas que consulta a Septuaginta, nós não podemos colocar nas costas do Novo Testamento uma evidência absolutamente hebraico-aramaica. Entretanto, no Novo Testamento, corrompido, que de fato haveria um Mateus hebraico e, segundo a citação de um pai da igreja, não haveria nem os outros 3 evangelhos, e que esse Mateus hebraico teria sido corrompido, e isso eu trato na série do apóstolo Paulo, logo no início da minissérie Atos de Paulo. Então, Lucas, para a genealogia, adota a precedência textual. Ou seja, ele adota o texto que veio antes da Bíblia hebraica e também adota apenas o texto de Gênesis. Então ele replica, através da precedência textual, ele replica especificamente as informações de Gênesis. Por quê? Porque o texto de Crônicas, cerca de 1000 anos posterior ao texto de Gênesis, independente da língua, se é grega ou se é hebraica, esse texto omite Cainã como filho de Arfaxade, colocando também Selá direto. Então por que o escritor de Crônicas não colocou Cainã ali? O que aconteceu? Por que essa omissão de data? Nós explicamos isso no vídeo anterior. Isso tem muito a ver com o personagem Melquisedeque, que é tema do próximo vídeo. Quem seria Melquisedeque? Que ordem ele teria dado para um sacerdócio eterno? Então, se Crônicas omite Cainã, tanto no grego quanto no hebraico, Lucas recorreu à precedência textual e buscou a fonte mais antiga da genealogia bíblica completa, que é o texto de Gênesis da Septuaginta. Até esse ponto, quando Lucas começa a errar posteriormente, Lucas buscou a fonte correta. E por que Gênesis da Septuaginta é a genealogia completa mais antiga? Por quê? As descobertas dos manuscritos do Mar Morto são arqueologicamente os textos mais antigos para Gênesis, entretanto, nenhum manuscrito de Gênesis 5, Gênesis 10 e Gênesis 11 sobreviveu. Por que será? E justamente os 3 manuscritos mais importantes para a genealogia bíblica não sobreviveram nenhum. Cara, que é uma fraude. Há uma divergência na escritura. Então, poderíamos consultar Crônicas. Entretanto, de Crônicas sobreviveu apenas o fragmento 4Q CHR, ou, na verdade, manuscritologicamente o 118, da Caverna 4, para um fragmento de 2 Crônicas 28 e 27 até 29:3. Isso dão ali 4 versículos. O versículo 27, o 29:1, o 29:2 e o 29:3. Texto que não faz referência a alguma genealogia, nem de Arfaxade ou nem de Cainã. Então nós não temos essa informação mais antiga possível do que o Gênesis da Septuaginta. Então, hebraístas da internet, defensores do hebraísmo e do hebraico como absoluta verdade, primeiro vamos fazer uma análise textual crítica e depois vamos conversar, tá? É óbvio que a escritura tem corrupção. Óbvio. Muitos novos no canal vieram para cá por causa de uma crítica, uma refutação que eu fiz ao nosso irmão Afonso, a quem eu daria um abraço agora,
mas o Afonso precisa ter cuidado com as palavras dele. Eu não estava atacando a pessoa do Afonso no vídeo, eu estava refutando as suas ideias erradas. Eu vou fazer isso com Yahusef, eu vou fazer isso com Yosef também. Eu vou fazer isso também com ateus, eu vou fazer isso com ex-crentes também. Eu vou fazer isso também com católicos e protestantes também futuramente, maiores, tá? Eu posso refutar muitos deles, mas não porque eu seja o portador da verdade, é porque eles estão portando a mentira. A verdade absoluta está confluindo para um ponto que daqui a 1 ou 2 gerações vai ter outro aspecto em relação à verdade que temos hoje. Gratidão ao irmão Yahusef pela apresentação das duas casas, através do Kuruntchovsky, através do casal que divulgou esse estudo, agora no século XX. Grato ao irmão Afonso, que aqui no Brasil trouxe, logicamente muito influenciado pelo Yahusef, o hebraico como evidência, mas não podemos parar nisso. Temos que ver o que está escrito nos manuscritos. Esse é o meu trabalho, por isso o canal Bíblia Clara. Vamos continuar. Arfaxade geraria Cainã e Cainã geraria Salar, ou no grego Salar, sem or no final. Isso pela Septuaginta, mas pela Bíblia hebraica, Arfaxade é quem gera Shalar, ok? Então nós temos aqui essas referências no texto da Bíblia hebraica, que está no versículo 12 de Gênesis 11 e na Septuaginta no versículo 13. Então, de qualquer forma, isso aconteceu no ano 1694 na Bíblia hebraica e na Septuaginta no ano 2510 e então, 85 anos depois, falece Noé, pelo texto da Septuaginta. E aí, concordando os dois textos, Shalar gera Heber, tá? Conhecido como Eber ou Heber, que tem esse nome aqui no hebraico que é muito especial. Inclusive esse nome é motivo de nota, tá? E as informações do nascimento estão referenciadas em Gênesis 11:14 pelas contagens cronológicas e eu vou abrir mais um artigo no dia de hoje. Então, gente, muitos desses textos vocês não encontram em comentários bíblicos, nem cristãos, nem judaicos. Então, deem uma força para o canal. Compartilhe essas informações para que nós nos aproximemos a uma verdade com V maiúsculo, tá? Eber tem o significado que seria lado, fronteira, ou adverbialmente seria além de. Muito legal e essa informação é muito importante. Por quê? Porque Eber é considerado popularmente como o pai de todos os hebreus. Entretanto, isto não é um consenso, devido novamente à precedência textual. O que é a precedência textual que Lucas usou? O Lucas pegou o texto da genealogia mais antiga e replicou. Ele foi na Septuaginta, o texto mais antigo de acesso na época, não foi ao texto hebraico, e viu que Arfaxade gerou Cainã. Ele usou da precedência textual de Gênesis do texto grego para isso. Então ele não consultou o texto hebraico, que é muito posterior. E aí, da mesma forma, por precedência textual, o termo hebreu tem um probleminha dentro da escritura. O ainda Abrão, né, antes de ser Abraão, é o primeiro a ser chamado hebreu, conforme Gênesis 14:13, sendo José, o filho de Jacó, José do Egito, né, o segundo, conforme Gênesis 39:14. Então, a primeira vez que a Bíblia cita o termo hebreu é em Gênesis 14:13 e a segunda em Gênesis 39:14. Pô, depois de passado quase 80% do texto. E antes disso, o termo hebreu não é citado. Entretanto, Sem é chamado pai de todos os filhos de Eber, conforme Gênesis 10:21, o que nos sugere uma linhagem de hebreus. Mas nem todo mundo concorda com isso. E eu vou mostrar o meu ponto de vista hoje também para a minha discordância parcial disso. Por quê? Se Sem é chamado de pai de todos os filhos de Eber, isso excluiria tanto a ele próprio quanto a qualquer outro descendente de Sem que seja diferente de Eber. Então, nem o próprio Eber e nem os outros descendentes de Sem, filho de Noé, poderiam ser chamados de hebreu, porque não está escrito no texto que Sem é chamado pai de todos os hebreus, tá? Então aqui é pai de todos os filhos de Eber. E pela escritura, Selá gerou apenas a Eber, e assim como Sem também não é tratado como um hebreu. Com rigor, nem o próprio Eber deveria ser chamado de hebreu, porque ele não é um hebreu, é um título originado apenas em Abraão. Daqui a pouco eu vou defender Eber. E se Abraão foi um hebreu exclusivamente por ter atravessado, no sentido de lado, fronteira, além de atravessar toda a região da Mesopotâmia e os seus inúmeros rios dentro de um extenso deserto, você imagina como é que foi essa travessia? Em direção à Terra da Aliança, ou seja, uma travessia longa, extensa, mas muito importante. Qual é o valor da citação de Eber em Gênesis 10:21? Agora estou defendendo os hebreus serem chamados de hebreu por causa de Eber. Por que do nada, Eber não tinha nem nascido em Gênesis 10:21, a escritura cita que Sem é chamado de pai de todos os filhos de Eber? Logicamente é razoável que o adjetivo hebreu exista por causa de Eber. Mas, no entanto, a palavra traduzida como hebreu, que é
Hibri é gramaticalmente o verbo habar, que é atravessar, conjugado a partir do imperativo da segunda pessoa do singular feminino no modo hebraico qual, e isso tudo significaria a ordem às mulheres de atravessarem. Significaria atravessa tu, mulher. Ou moça ou menina, né? Porque é um singular feminino, então pode ser para moça e para meninas também, não somente para mulheres. E é um imperativo da segunda pessoa do singular feminino do modo hebraico qual, que é tratado como um modo ativo, que as ações verbais são ativas ou passivas. O modo qual é a ação ativa. Então, literalmente, Hibri seria atravessa tu, mulher. Seria um imperativo, seria uma ordem, tá? E aí eu fiz um comentário, vocês não vão encontrar isso em canto nenhum. Conjecturalmente, talvez o título hebreu tenha como parte não a descendência de Eber, que é o motivo de haver nas tradições todas discordância, porque não é um consenso hebreu vir de Eber. Então eu dou a minha opinião sobre isso agora. Mas sim o fato de Abraão ter sido tanto o líder quanto o encorajador, não só dos homens que atravessaram a Mesopotâmia e Harã em direção a Canaã, mas principalmente de todas as mulheres que temeram o caminho como inseguro, longo e com um objetivo incerto. Visto com desconfiança por Sarai, até então esposa de Abrão, que ela não era Sara e Abrão não era Abraão ainda. Assim também como pode ter sido visto com desconfiança por outras mulheres, influenciado por Sara, assim como também Sara viu a sua própria gravidez com desconfiança. Vamos dar uma analisada no nome Sarai e no nome Sara. Ó, agora naquela mesma letra Shin, só que o ponto na esquerda é com som de S, não com som de SH, como em Shem, o nome de Sem, né? Então, de fato, aqui é Sarai. Esse é um A longo e esse é um A curto, então é Sarai, que significa contenciosa, no sentido de contender, de criar contendas, tá? Que é raiz do verbo sarar, que é de fato contender, e esse nome de Sarai foi seu nome original até 13 anos depois da chegada a Canaã. Ou seja, Abraão recebe a promessa da terra da aliança, eles enfrentam desafios que a gente não consegue nem imaginar, atravessando a Mesopotâmia de Ur dos Caldeus até Harã, depois de Harã até Canaã, né? Eles chegam em Canaã, encontram fome lá. Abraão deve ter se perguntado: ué, mas não era a terra prometida? Tem fome? E foi ao Egito, e aí de lá começou a história, de fato, das bênçãos de Abraão da aliança. No caso com o faraó, inclusive por causa da tomada do faraó a Sarai. Então eles voltam para Canaã depois de 13 anos que eles estão em Canaã, e Ru defere a aliança de fato em Gênesis 17 e troca o nome dela para Sara, que é Sara, que é exatamente a mesma palavra de contender, só que agora significando princesa da raiz Sarar, que é o verbo ser príncipe, né? E fulano foi príncipe dos e do meus, ou dos edomitas. Então existe um verbo que é ser príncipe. Em português é diferente, né? Seria eu principei do ano tal ao ano tal. É estranho, mas no hebraico existe esse verbo. Então, mesmo que seja a mesma palavra aqui, para contender e para princesa, essa palavra aqui é a raiz do verbo contender, e essa palavra aqui é um substantivo feminino de outro verbo diferente. Então, estava designado a Sara ser uma princesa, mas ela é contenciosa por ter contendido na questão da sua gravidez e possivelmente também durante toda a travessia da Mesopotâmia. E por isso Abraão era um líder e encorajador, de fato dador de ordem, né? Um dador também não existe essa, né? Aquele que dá ordem, assim como não existe principar, né? Eu principei ontem e hoje já não sou mais príncipe. Mas ele era como se fosse um ordenador e por isso ele era um Ibri, porque especialmente para mulheres ele dava esse encorajamento ou estas ordens, né? Então, este é o meu comentário. Conforme Gênesis 17:5, somente 13 anos depois de chegar até a terra prometida que Sara foi ter o seu nome trocado, bem como Abraão, e a circuncisão foi dada. Quando Ismael, o filho mais velho de Abraão, pai dos muçulmanos, a quem eu tenho um profundo respeito também com todos os erros teológicos deles, especialmente pela falta de precedência, por falar em precedência, falta de precedência textual para o texto do Alcorão em relação aos textos hebraicos e gregos, nós temos a aliança de fato deferida 13 anos depois da chegada a Canaã. Então, só ali o nome de Sarai foi trocado para Sara e o de Abrão foi trocado para Abraão. Outra coisa, a raiz da palavra Israel, que é Israel, é contenderá Deus. Então o verbo contender também tem aqui,
Então Deus contenderá, ele lutará em benefício da sua glória, lutará contra as forças rebeldes do mal. Quando Deus cria o bem e o mal não entende, querendo como criatura ser como Criador, o bem é rebaixado e o mal é evidenciado. Nós vivemos num mundo muito conturbado e por isso Deus contenderá, tá? Então é o imperfeito na terceira pessoa do singular masculino do verbo contender, tá? Há divergências sobre a raiz do nome Israel também, assim como há divergências sobre o significado de hebreu, tá? Mas é muito possível que dentro de alguma parte disso daqui a verdade esteja. Abraão era um líder e um encorajador. Então vamos continuar porque nós temos mais um mini artigo ainda. E aí de fato, posteriormente Eber teria gerado Peleg, né? Ou então Phalek, conforme o texto grego, ou então Phaleg, segundo o hebraico, que teria nascido em 1758 ou 2774. E aqui nós já estamos falando de quase 1000 anos de diferença entre as datações. Poucos anos antes falece Sem, né? E esse falecimento de Sem está na nota 2 do vídeo anterior. Nós tratamos sobre a relação de Sem e Melquisedeque, vinculamos isso a Abraão e vinculamos Melquisedeque a Jesus Cristo através da ordem de Melquisedeque como sacerdote eterno. Então eu convido vocês a assistirem o primeiro vídeo da série, também está muito interessante. E aí pouco tempo depois falece Arfaxade, falece o Cainã segundo a Septuaginta. Não temos esse falecimento de Cainã aqui em tempo nenhum para a Bíblia hebraica. E aí Peleg ou Falek gera Ragaú, que a gente conhece como Reu, né? E aqui no hebraico seria Rehu, que a sílaba tônica está aqui no Ain. E aí essas são as datas de nascimento para eles, é uma data muito próxima, 30 anos de diferença, né? E aqui a data da Septuaginta é muito maior, então aquelas datas que eu era pai com 100 anos, foi pai com 500 anos, igual Noé foi pai com 130 anos, foi pai com 200 anos, essa data já reduziu para 30 no texto do hebraico, mas no texto da Septuaginta ainda mantém datas longas, como de Peleg para Reu e de Reu para Serug, tá? Então, Serug teria o seu nome como Serur, confirmado pela Septuaginta, ou no hebraico, aqui ó, o Shin com o ponto na esquerda é som de S mesmo, então seria Serug, que a sílaba tônica ou a consoante tônica tá no R, né? Aqui como tá no Ain também, e o Ain não é uma vogal, como muitas pessoas pensam, é uma consoante. E aqui as datas de nascimento para Serug, e Serug gera Naor. Naor, o avô de Abraão. Já apresentado aqui o próximo vídeo, Melquisedeque. Agora voltando, se preparem, o vídeo de Melquisedeque vai estar incrível. Então, Nahor, ou então também Nahor, nasce em 1850 pelo texto hebraico, 3166 pelo texto grego. Peleg falece algum tempo aqui pelo texto da Septuaginta, e Naor gera Tara, ou Tarah, que é o Tera, nosso conhecido Tera, ou Terá também. Eu acho que essa forma terá, ela não tem muito embasamento. Se não me engano é usado na Almeida Corrigida e Fiel, ela não tem embasamento, não é terá, é tera, tá? Você vê aqui no grego e você vê no hebraico também. Tá mais para tera do que para terá. Terá é o verbo ter no futuro do presente do indicativo, a terceira pessoa do masculino e feminino do singular. Ele ou ela terá, tá? Não é o nome do pai de Abraão. Então, Tera é o último nome mencionado no Novo Testamento apenas por um evangelista. Porque a partir de agora, a genealogia de Jesus, a ascendência de Jesus é citada a partir de Abraão. Conforme o vídeo anterior também, eu comento sobre a justificativa de divergência entre o texto de Lucas e o texto de Mateus. O porquê que uma genealogia começa por Abraão, e na verdade Lucas começa por Deus. Eu não sei por que Lucas você fez isso, e nós vamos tratar isso em um vídeo depois do de Melquisedeque. Nós vamos pegar Lucas agora pelo avesso, mas vamos primeiro entender quem é Melquisedeque, depois nós vamos discutir por que Deus está numa linhagem humana, não é, Lucas? Está querendo divinizar Jesus Cristo, apoiado por Paulo, tá? Assistam a série sobre o apóstolo Paulo. E que Mateus estaria preocupado em evidenciar a aliança com Abraão, da qual falamos agora também, Gênesis 17, e evidenciar o trono eterno de Davi, passando por Davi. Então é uma genealogia totalmente humana, não tem nenhum ser espiritual na genealogia de Mateus. Então seria Abraão apoiado por Lucas, apoiado pela Septuaginta, só que Gênesis coloca como Abraão, tá? E pela precedência textual, numa genealogia nós teríamos que ter esse nome aqui e não esse nome aqui. Até porque, ó, na genealogia do texto hebraico é Abraham, tá? E não é Abraham. Então vamos comentar sobre isso aqui também na nota 6. Embora Moisés tenha escrito Gênesis após a vida de Abraão, para a genealogia, tanto na Septuaginta quanto no texto hebraico, foi mantido o nome Abrão, tá? Genealogicamente foi gerado Abrão. Genealogicamente foi gerado Jacó.
né? Yaakov. Não foi gerado Israel, mesmo que Deus tenha trocado o nome de Jacó para Israel. Então não foi gerado Abraão a partir de Tara, a partir de Tera, né? Foi gerado Abrão, tá? Então, apoiado também por 1 Crônicas 1:27 apenas, que explica que Abrão, que é Abraão, tá? Então o texto de 1 Crônicas aqui fez justiça a Abraão, em que o texto de 1 Crônicas não cita que Isaac gerou Esaú e Israel, ou então Jacó, que é Israel, tá? Então não tem motivo para chamar Abrão de Abraão numa genealogia, nem como tem motivo para chamar Jacó de Israel. O nome é Abrão e o nome é Jacó, tá? Então 1 Crônicas, mesmo que refira a Abraão, deveria também referir a Israel, não faz isso. Então comeu mosca o autor de 1 Crônicas. No entanto, ambos os evangelhos e crônicas na Septuaginta não citam a forma original Abrão, conforme nós vimos, apenas a forma final Abraão, divergindo das genealogias de Gênesis para o texto hebraico, para o texto grego, sugerindo uma cultura diferente e naturalmente posterior a Moisés. Vai falar que crônicas aqui da Septuaginta não é um texto muito posterior a Moisés? Vai falar que Lucas e Mateus não é um texto muito posterior a Moisés? Então nós devemos respeitar pela precedência textual os nomes da genealogia de Gênesis, tá? Então nasce Abraão, falece Peleg no texto hebraico, falece Serug e Naor no texto grego, e nós temos o comentário 2 sobre o nascimento de Abraão, que é a relação dele com Melquisedeque, com Sem, através da figura de Melquisedeque, discutido no vídeo anterior, que está na nota 2 do vídeo anterior. E de Abraão, logicamente, veio Isaac, ou então Itzhak, no ano 2049 ou no ano 3415. Pouco tempo antes, Reu morre, e pouco tempo depois, Serug morre. E antes do nascimento de Jacó, seria Jacob ou então Yaakov, teria falecido Terá, pelos dois textos, teria falecido a própria Sara, eu poderia colocar também Sarai, e pelo texto da Bíblia hebraica, Arfaxade morre, o que pelo texto grego ocorreu aqui pouco tempo após o nascimento de Peleg, tá? Então é muito evidente as diferenças textuais. Jacó nasce pouco tempo depois, nos dois textos, 15 anos depois no texto hebraico, 15 anos depois também no texto grego, falece Abraão, o já Abraão. E aí, pouco tempo depois também falece Sem. E esse falecimento de Sem faz com que Abraão, Isaac e Jacó tenham conhecido Sem. Mas isso não ocorre no texto da Septuaginta, em que Sem morre muito antes. Morre até antes do nascimento de Faleque, o Peleg. Então, há uma diferença textual sim. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre Melquisedeque, vamos concluir o assunto começado no vídeo 1. Mas antes, encerrando o vídeo de hoje, eu queria deixar um recado para vocês. Os vídeos que o canal Bíblia Clara tem trazido referente a questões de genealogia, de cronologia, não são assuntos populares, não são assuntos em que os cristãos verdadeiros embaixadores da fé de Paulo, eu posso dizer assim, onde Paulo coloca a fé, o proferir de fé como justificativa do homem, ao mesmo tempo que diz em Efésios 2:8 que o dom da fé é dado pelo Criador. Então há uma divergência, afinal, se o Criador promove a fé, não há livre-arbítrio, e se o Criador promove a fé, Paulo se auto-justifica em Romanos 8, quando diz que os predestinados serão chamados, os chamados serão justificados, os justificados serão glorificados, trazendo glória ao homem, sendo que a glória é toda do Criador. Esses textos de genealogia não fazem parte desse escopo de fé paulina. Parece assunto de hebreu, parece assunto de israelita, né? Entretanto, há uma aliança muito anterior feita com Abraão, como vimos nos vídeos de hoje, que é uma aliança por estatuto perpétuo para as vossas gerações, conforme está no texto da Escritura, que traria toda a teologia de Paulo como basicamente inválida, como uma teologia de apostasia ao Criador, a qual deve muito ser investigada. Então, tratar sobre genealogia e cronologia faz parte da história de Israel e da aliança do Criador. E tratar dos assuntos de Paulo e do cristianismo paulino tem sido também o objetivo dessa série. Então, de todas as partes, o canal Bíblia Clara está tentando esclarecer a Bíblia. Então eu espero que esse trabalho esteja sendo valorizado por vocês, dentro do coração de vocês, da mente de vocês. Próximo vídeo já está anunciado, vamos falar sobre Melquisedeque, mas vamos destrinchar Melquisedeque, criando boas expectativas. Mas o que eu vou trazer para o canal está apenas dentro da Escritura e de uma forma como vocês talvez nunca tenham pesquisado.
Então eu demando de tempo para produzir essas minisséries dentro das grandes séries, e dentro das minisséries, por exemplo, essa é uma minissérie da genealogia de Jesus, cronologia bíblica, dentro da grande série dos evangelhos, que em parte a gente já começou lá desde o vídeo de Paulo, e além dessas minisséries dentro das grandes séries, eu também demando tempo para tecer as palavras dos artigos. Então eu espero que o devido valor ao canal seja dado, porque embora o ministério seja público, o esforço que eu tenho tido para divulgar palavras que eu poderia colocar só dentro do coração e da mente dos meus familiares, mas eu estou estendendo isso ao público também, assim como eu tenho feito desde o ano passado. Então valorizem cada palavra desse canal, releiam os artigos também. Então é um trabalho sério que eu tenho feito no canal. Divulguem o canal, não esqueçam de se inscrever quando vocês forem ver os vídeos, de dar like em todos os vídeos para o YouTube entender a relevância desse ministério. Muito grato pela presença de vocês e nos vemos no vídeo de Melquisedeque.